Quando você tem um regimento interno, o colaborador ele precisa assinar esse regimento interno? Como que funciona essa parte para ele estar ciente do que são as regras da empresa? Bom, então vamos lá, William. Isso daí, por exemplo, eu vou só abrir um ponto especial aqui antes. Por exemplo, quando você vai fazer uma contratação de um colaborador novo, é necessário que o dono da oficina ele preste bastante atenção para ele poder fazer a escolha da maneira adequada, tá? Não contrate ali pela necessidade da rapidez, da urgência. Tira um tempo, conversa direitinho, né? Porque assim, o regulamento interno, ele deixa bem claro, William, que na maioria das vezes aí uma porcentagem muito alta você contrata pela competência técnica e demite pela competência comportamental dele, né? Pelas atitudes dele no ambiente de trabalho. Quantos colaboradores já passaram não só pela Tagma, mas por outras oficinas, que ele foi contratado porque assim ele sabia fazer um motor, sabia fazer um câmbio, uma suspensão, dava um diagnóstico, mas o comportamento dele no ambiente de trabalho era totalmente assim, ele era, vamos supor, de uma certa forma, uma pessoa que afrontava o dono da oficina, né? Às vezes recebia uma ordem para executar um serviço, ele ia lá e fazia outro, né? Ele começava a agir da maneira como ele bem entendesse. Por quê? Porque a vida inteira ele trabalhou daquele jeito, então ele vai fazer dessa forma. E aí o que, que acontece? Você acaba não aceitando aquilo e você acaba demitindo ele não por conta da parte técnica, mas por conta da atitude, né? Do posicionamento dele na hora do trabalho. Então, sempre que é feito, eu vou só fazer um negócio, o nosso amigo do Repara Autos, ele fez, eu não sei se é uma pergunta, né? Qualquer coisa, só dá um toque de novo aí no chat a respeito desse como que ele colocou aqui, ó, instaurado um regulamento interno, aí o colaborador aí não tem a continuação só para a gente poder de uma certa forma ajudar a esclarecer. Então, né, o Edu perguntando se eu vou responder essa daí também, Edu. Então, como a gente estava falando, então você tem um tempo certinho ali, né, para você fazer a entrevista com o colaborador, porque se você tiver uma lista de perguntas, de uma certa forma, você já vai evitar até dor de cabeça para você, perda de tempo de você fazer a integração do novo colaborador e questão de 1 a 2 semanas você já ter que dispensar ele. Então, assim, feito num procedimento, né, com mais calma, tranquilidade, já te evita uma grande dor de cabeça. Então, aí no caso, aqui na Tagma, como que nós fazemos? A integração do colaborador, além dele passar por os pontos ali, do qual é como se fosse uma pré-entrevista para a gente já saber algumas coisas dele, aí automaticamente a gente já entende, porque ali através daquelas perguntas ele nem chega para sentar comigo. Ali ele já praticamente, por exemplo, tem algumas coisas que assim, né, o colaborador que vai trabalhar aqui, ele precisa ter habilitação. Então, se ele não tem habilitação, ele praticamente ele já é descartado. Meu, mas é um excelente profissional isso aqui. Não tem lógica, né? Um profissional na área da reparação automotiva, ele saber de carro, fazer manutenção em carro e ele não ter, né, uma habilitação. Isso impede ele de fazer um teste. Por exemplo, ele dirigir não significa que ele seja autorizado a conduzir um veículo automotivo. Então, é totalmente diferente. Um imprevisto acontece, é um problema imenso para a empresa. Então, assim, na TAG, no regulamento interno, é descrito o seguinte: a pessoa não tem habilitação, ela não trabalha aqui na TAG. Então, aí, voltando, né, ao ponto que eu estava comentando, o que é feito? Quando a gente vai fazer a integração, ele praticamente fica aí quase que um dia inteiro lendo o regulamento interno, fazendo anotações se ele tiver alguma dúvida. Tem alguns vídeos que ele precisa assistir. Ele vai passar, né, por alguns setores, ele vai ouvir algumas coisas a respeito da cultura da Tagma para ele ser. No final de tudo isso, a gente pergunta se ele concorda, né, se tem alguma ressalva, alguma anotação, alguma dúvida, e ali, se a pessoa tem a dúvida, ela põe ali, a gente esclarece, e aí eu falo, você entendeu realmente os pontos que a gente colocou aqui? Porque é no dia a dia que a gente vai ver se você compreendeu. Não, compreendi perfeitamente.
Aí você vai lá e pede para ele assinar, né? Ele assina, porque na situação que ele, tipo assim, se ele vier descumprir alguma coisa, a gente já mostra ali, ó, você leu, compreendeu, assinou. Então, esse daqui é um ponto muito importante. Então, assim, já teve, né, situação de colaborador que estava no período de experiência, ele infringiu uma lei ali, né, uma norma da Tagma, e ali eu fiz assim, eu só mostrei o papel assinado por ele, o ponto onde foi feito, aí ele falou assim, mas aí não dá para fazer dessa forma. Aí eu falei, então, já que não dá, você já sabe o que que a gente já deve fazer. Estendi a mão, muito obrigado pelo período que você esteve aqui, e aí não tem problema nenhum para que a gente possa. Então, assim, é lido, é compreendido, é assinado e o mais importante, né, é aplicado.